Olá, meus amados. Hoje, dia 16 de abril de 2022, Sábado Santo, Vigília Pascal. Evangelho segundo Lucas. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os dois homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Então nós vamos ver aqui o relato que São Lucas traz do dia da ressurreição. A ressurreição foi testemunhada, mas já com o túmulo vazio, ou seja, ninguém participou da ressurreição, do momento exato da ressurreição. Por quê? Porque isso é mistério de Deus, que nós, homens e mulheres, não conseguimos vivenciar, a não ser quando nós estivermos na presença do Deus Todo-Poderoso, quando nós estivermos no céu. Aí poderemos entender, compreender esse mistério que é de Deus, o mistério da ressurreição do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o texto diz o primeiro dia da semana, portanto, o domingo. E lembremos que até hoje, lá na Terra Santa, o dia começa sempre no dia anterior. Então, quando é que começou o domingo? No sábado, quando o sol se pôs. Então, aqui, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Desculpe. Por que que elas levam esse perfume? O corpo do Senhor, nós vimos isso ontem, foi preparado. Inclusive, São João nos traz o detalhe que Nicodemos trouxe muitos perfumes, muitos litros, de perfume, de mirra com aloés, para ungir o corpo de Jesus e enrolá-lo no linho, como era costume dos judeus. Então, só que como estava já começando o sábado, então eles fizeram tudo muito apressadamente. Então fizeram na sexta-feira, antes do sol se pôr, porque aí já começava o sábado. Então eles fizeram essa unção de uma forma um pouco mais acelerada. Então as mulheres estavam indo de manhã, depois que passou o sábado, foram bem cedinho, para preparar o corpo. Então elas se preocupavam, como é que nós vamos empurrar essa pedra que fechava o túmulo? Tanto é que quando a gente entra no Santo Sepulcro, a primeira coisa que a gente vê, assim que você entra no Santo Sepulcro, é a pedra da unção. Aí à sua direita você sobe a escada, vai ao Calvário, desce do Calvário já praticamente em cima da pedra da unção, e à esquerda da pedra da unção você vai encontrar o Santo Sepulcro. Então era tudo ali, muito perto. Então elas vão com essa preocupação. Só que quando chegam lá, elas veem que a pedra do túmulo foi removida. Então elas já se assustam, pensaram, roubaram o corpo do Senhor, que era uma coisa comum muitas vezes. Mas é interessante, e aqui o detalhe, que fala assim: ao entrar não encontraram o corpo do Senhor e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Talvez pensando, olha, remover o corpo dele, o que será que fizeram, para onde que foi? E aí diz que aparecem esses dois homens com roupas brilhantes que param perto delas, provavelmente dois anjos.
Gente, é importante nós termos em mente que tanto essas mulheres como os apóstolos, eles procuravam um cadáver, portanto, um homem enrolado no linho. Eles procuravam o corpo de um morto. Então, eles não conseguiam compreender o sentido pleno da ressurreição. Eles não compreendiam. A morte, eles sabiam o que era, mas a ressurreição não. A ressurreição era algo muito novo para eles. Tanto assim que ninguém compreende. Olha, vamos ver aqui o texto, continuando. Então, esses dois homens param perto delas e elas, tomadas de medo, elas olham para o chão e os homens dizem: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Era uma coisa óbvia para elas. Elas viram a crucificação, viram o Senhor ser colocado naquele túmulo ali. Então, e aí os anjos estão anunciando: ele não está aqui, ressuscitou. Mas elas não compreendem, elas não entendem o que é ressurreição. E aí ele vai dizer, os anjos vão dizer: lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então, o primeiro dia é sexta-feira, o segundo dia é o sábado, o terceiro é o domingo. Então, ele ressuscita ao terceiro domingo. Ao terceiro dia, não após 3 dias. Algumas pessoas falam, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Ele teria ressuscitado o quê? Na terça? Vamos pôr sexta, sábado, domingo e segunda. Ele ia ressuscitar na terça? Não, ele ressuscita ao terceiro dia. Primeiro a sexta, segundo dia o sábado, terceiro o domingo. E aí, só que Jesus tinha dito isso. Nós vimos, se você pegar o evangelho, você vai ver inúmeras vezes o Senhor falando, mas também os evangelistas inúmeras vezes dizendo que eles não compreendiam o significado da ressurreição. E as discípulas também, as mulheres também não compreendiam. Mas o que acontece? Elas sim, então, se lembram, diz o texto. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus quando o anjo falou. E aí voltaram do túmulo e anunciaram tudo aos 11 e a todos os outros. Então as três, né, Joana, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago, também chamada Maria de Cleofas, que esteve ao pé da cruz junto com Maria Madalena. Mas o que acontece? Elas estavam, né, elas três e as outras mulheres que estavam com elas também contaram aos apóstolos. Mas olha o que o texto diz. Mas eles acharam que tudo isso era desvario. O que é um desvario? Doideira, loucura. E não acreditaram. Dureza de coração. O Senhor falou para eles que ia ressuscitar, mas eles não acreditavam, eles não entendiam, volta a dizer, eles não entendiam, não tinham compreensão do que viria a ser ressurreição. Como eu disse, eles entendiam o que era a morte, isso eles entendiam. Agora, o que era a ressurreição ainda não era claro. Mas diz que mesmo assim, Pedro levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. E aqui é um fato interessante. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Estava admirado, mas parece que o coração dele ainda não acreditava. Estava maravilhado. Nossa, o túmulo está vazio. E por que ele talvez se maravilhasse? Porque o linho, os lençóis que eram de linho e, portanto, era o que era valioso, não foi roubado. Então isso aqui que o evangelista traz já é para dizer, olha, o corpo não foi roubado. Eu roubar o corpo para quê? Seria mais fácil levarem os lençóis de linho e deixar o corpo, seria o mais lógico, porque o corpo de um morto ia ter valor para quê? Ainda mais, né, para o judeu que acreditava, né, na ressurreição e tal. Mas esse fato de dizer que os lençóis estavam ali indica que o corpo não foi roubado. Isso é um indício. Então o povo daquele período que lia já entendia, opa, se o linho está lá e o corpo não, aconteceu algo diferente, algo extraordinário, porque ladrões normalmente roubariam o linho, os lençóis de linho, e não o corpo. E Senhor, e nessa alegria da ressurreição, que nós já celebramos, já estamos neste sábado esperando já alegremente essa ressurreição, que nós possamos, Senhor, verdadeiramente como igreja, viver toda a alegria, que o ressuscitado possa vir com toda a sua força
que possa vir com todo o Espírito Santo de Deus e derramar em nosso coração, e que tudo aquilo, Senhor, que é tristeza, tudo aquilo que é opressão, tudo aquilo que possa ser prisão em nossa vida, que sejamos libertados pelo poder do ressuscitado. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão. Roga por nós, Rainha da Paz, e roga também pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.